Então, iniciamos então a nossa quarta-feira do Café com BPO. O Guto César quem vos fala. Temos aqui o Breno Vicário Nicolau, nosso famoso Breno VN, e um convidado mais do que especial, Marco André, nosso famoso Marco Sincerão. Ninguém viu o seu joia, Marco. Você tem que falar para o pessoal pegar sua gravação. Você tem que falar, olá, aí a gravação corta pra... é verdade, é porque tá gravando, né? A gravação corta para você. O tema sugerido de hoje é BPO Pão Duro. É claro que algumas pessoas vão querer entrar, outras não, mas ela é bem simples. E qual que seria a dinâmica? Principalmente Marco, os pão duros, né? os pão duros não vão querer entrar, ainda mais sabendo que é de graça isso aqui. Marco, te fazer uma pergunta simples. Hoje, para quem está começando, para quem já começou, qualquer cenário que vier à sua cabeça, quais são as ferramentas que gratuitamente eu consiga trabalhar de forma digna, honesta, tranquila, sem muita neura? E quais ferramentas gratuitas que eu posso ter a versão free? Né? E com certeza o Breno tem um monte aqui para falar. A pergunta se estende ao Breno após essa provocação. Com certeza eu já sei até as ferramentas que ele vai estar falando, mas é possível sim fazer de forma econômica o seu trabalho simples, e pensando num cenário pequeno, tá, Marco? Tá. Cenário grande, impossível a gente conseguir fazer alguma coisa sem querer o melhor do que o mercado tem nos oferecer. O Guto, na verdade, eu não sei a resposta. Por que que eu não sei a resposta? Porque eu nunca tentei ferramenta free. Eu sei que a OMI tem o OMICast, Cash, OmniFit. Fit, né? OMIFish, né? Fit. O Breno sempre fala de uma ferramenta aí de gestão de tarefa, mas só que eu nunca usei. Então, assim, eu não consigo imaginar eu começar um projeto em cima de ferramentas free. Mas é por causa do meu método de trabalho e o jeito que eu gosto de ter as coisas. Eu, particularmente, gosto das coisas de ponta, dentro da minha necessidade de pagamento, dentro do meu alcance, né? Então, eu gosto de ter as melhores ferramentas possíveis que eu consiga pagar. Então, a minha linha é mais ou menos essa. Por isso, a resposta, não sei se eu consigo iniciar com um software grátis, de verdade. Mas, Marco, vamos lá para um cenário simples. Você cuida e ajuda de muitas empresas. Você já tem uma visão meio que braço direito ali do empresário para poder conduzir ele. Claro, numa leitura de relatórios. Uhum. E muitos desses empresários, eles podem estar trabalhando com planilha, eles podem estar trabalhando com uma ou outra ferramenta, mesmo que seja a versão free, mas assim, a planilha é que mais se casa nesse primeiro momento para que ele possa tocar algumas informações. Se for um cliente pequeno, uma coisa que, agora, só para poder te dar um exemplo, tá? E passo para o Breno. Se a gente pega o Banco Link, ele já emite nota. Ele já tem uma certa categorização de despesas e receitas. Se eu quero trabalhar com um MEI, por exemplo, começar o BPO de maneira bem singela, até com a minha própria empresa, um banco como este e uma planilha faria um belo estrago. Tem planilhas hoje aí muito bem estruturadas que dá show em muitos RPs. RPs, né? Então, era só para poder cutucar mesmo. Mas essa sua visão é de alguém que já viveu muito, né? Que já Pois é, mexeu com muita eu não coisa. consigo imaginar eu cobrar de um cliente para ir para dentro da empresa dele e fazer Excel. Com todo respeito ao Excel, eu adoro Excel, não consigo largar do Excel, mas não é o Excel hoje. Cara, antes da locadora, tô falando de 12 anos atrás, eu dava consultoria internacional com Excel. Só que o tempo hoje é outro, irmão. Não dá mais. A consultoria que eu dei há 12 anos atrás não existe mais. Então não dá para eu fazer um simples BPO, e entenda a palavra simples, perto de uma consultoria solidificada, uma consultoria maior, se eu não tiver ferramentas de ponta. Então é muito mais nesse sentido. Eu prefiro não opinar e nem eu não ouso nem sugerir qual ferramenta free poderia uma pessoa começar o BPO. Eu de verdade. Se uma pessoa falar para mim, eu falo assim, eu não faria. Tanto que eu não fiz, né? Quando eu, não sei como é que está hoje, mas quando eu comecei com o Conta Azul, eu adquiri 5 licenças para ter um cliente.
Podia, na época? Talvez nem pudesse, mas comecei assim, né? Eu comecei na Play BPO, não lembro qual era o mínimo, mas tinha um mínimo lá também, tiveram várias licenças ocupadas por um período. Então, assim, esse é o meu método de trabalho, eu respeito quem faz, eu só não consigo imaginar como você pode pensar em escalar, e aí não faz muito sentido a gente ser BPO se não for escalar, a não ser que você terceirize o departamento de uma grande empresa, ele paga lá 30, 40 pau por mês. Aí é outra história, né? Você não escala, mas você tem volume de trabalho. Mas eu não consigo imaginar de verdade. Não sei se eu vou ajudar no quesito free. Rapaz, você já ajudou muito só com as suas colocações, você não tem ideia. Isso traz à tona aqui muitas reflexões, com certeza. Breno, jogando a bola aí para você, ferramentas que daria para mim começar a fazer um BPO e que no mercado aí existem N ferramentas que poderiam me auxiliar nesse processo. É possível ser BPO sendo pão duro? Fica a pergunta. Em partes. Em partes, eu acredito que é possível começar. Eu concordo com o Marco André, se você quer adquirir um mínimo de escala, de ter outras pessoas trabalhando para você em algum momento, na tua empresa, você vai ter que deixar de usar o que o mercado oferece de forma gratuita hoje. Em termos de... Por que eu falo isso? Porque um RP, para mim, acho que não tem como você escapar o tempo que você vai gastar e a energia que você vai gastar tentando desenvolver algo no Excel, caso você use uma versão pirata, ou no Google Sheets, que você consegue usar a versão gratuita, que seja minimamente tão bom quanto um Omion, quanto a Zoom, um Nibo consegue oferecer, eu acho que vai levar um tempo que não justifica. Vai levar um tempo e energia que não justifica você usar esse tempo e essa energia para desenvolver algo que já tem pronto no mercado hoje. Tá? Então, em termos de RP, eu realmente não vejo como trabalhar sem um dos ERPs hoje. Já em termos de gestão organizacional, eu acho que é possível você começar de forma gratuita. E aí, claro, se a gente vai começar de forma gratuita, quanto menos sistemas, melhor também, do meu ponto de vista. Eu acho que hoje o melhor sistema que você tem para fazer a gestão da empresa como um todo de forma gratuita é o ClickUp, do meu ponto de vista. Eu acho que você também consegue fazer bastante coisa dentro do Notion. É que eu acho que o Notion ele vai exigir um pouco mais de tempo e energia. Eu não sei nem se de energia, mas com certeza eu acho que vai envolver um pouquinho mais de tempo para você estruturá-lo do jeito que você quer. Porque ele tem, em certos pontos, ele é mais flexível do que o ClickUp. Como o ClickUp já tem uma estrutura mais pré-estabelecida, por assim dizer, eu acho que você consegue, no ClickUp, gastar menos energia. Por que eu não falo menos tempo? Porque você vai ter que aprender. Ambos você vai ter que aprender. No fundo, é tempo e energia, para ser bem sincero. Mas eu acho que no ClickUp você gasta um pouco menos para conseguir customizá-lo, apesar dele ser menos flexível até certo ponto do que o Notion. Eu acho que ele tem mais funcionalidades hoje já prontas para uma empresa conseguir fazer a gestão dela. Então, por isso que eu acho que em partes, você consegue utilizar ferramentas hoje de forma gratuita. Eu não quero ter um e-mail empresarial? Ok, vai lá, cria uma conta no Gmail, você vai conseguir usar o Docs, você vai conseguir utilizar o Sheets, você vai conseguir usar os slides, tudo de forma gratuita, você vai ter um Drive, então você vai conseguir fazer armazenamento de arquivo, caso você não faça direto no ERP, ou você queira fazer em mais de um lugar, você faz tanto no Drive quanto anexar esses arquivos nos próprios lançamentos do ERP. Você quer fazer um contrato, você usa o Docs. Você quer fazer uma apresentação, você usa os slides. Você quer deixar os números disponíveis para o teu cliente,
Você pode usar os Sheets para fazer alguma análise ou simplesmente dar um acesso ao Conta Azul, ao OMIE, ao Nibo, enfim, ao aquele ERP que você decidiu utilizar. Agora, 100% de forma gratuita, eu acho realmente muito difícil, tá? Acho muito, muito difícil mesmo. Eu vou trazer um pouco mais a conversa para um lado filosófico, depois eu vou para a parte prática. A minha intenção aqui é soltar algumas perguntas e depois perguntar qual que é a mínima estrutura que alguém precisa ter para iniciar o BPO, e a gente pode ponderar aí questão de valores e falar o porquê que é viável. Só que quais são as perguntas que eu quero colocar para vocês agora? Não existe um jeito certo de fazer BPO. Existe sim maneiras mais eficientes. Isso é fato. Não tem como mudar essa situação. Mas é importante a gente se perguntar como a gente quer ser visto. Eu vou fazer BPO financeiro, mas como eu quero ser visto? E isso me puxa para uma segunda pergunta. Mas aonde eu quero ir? Porque eu sabendo onde eu quero ir, eu vou saber melhor como eu quero ser visto. Mas aí me puxa para uma terceira pergunta. Qual é o meu momento agora? Qual que é o seu momento agora de fazer BPO? Você é um CLT, você está fazendo transição de carreira, você gosta dessa área, você viu que é uma oportunidade, você está querendo fazer só um adicional de, como é que se diz, um extra na sua renda para você aprender uma função nova. Existe uma discussão muito comum no nosso meio de BPO financeiro, que tem uma turma que fala que qualquer pessoa pode fazer BPO, outras não concordam que qualquer pessoa pode fazer BPO, mas tudo no mundo é aprendível. É claro que, do jeito que eu estou agora, querer fazer BPO, se eu sou uma pessoa que não tem formação, não tem experiência na área, não é muito recomendado, vai queimar um pouco o filme. Mas eu posso me dedicar a estudar, fazer uma carreira aí tranquilamente. Então, qualquer pessoa, nesse sentido, pode fazer BPO. Mas tem muitas pessoas que já galgaram, já alcançaram muita história de vida e de experiência profissional para poder executar o BPO financeiro. Então, se eu for de trás para frente, a primeira pergunta é: qual que é o seu momento? Dentro do seu momento, aonde você quer ir? E como você quer ser visto? Eu te falo, se você for pão duro, bem visto você não vai ser. Porque eu não posso chegar para um cliente, tipo, poxa, olha, eu vou tentar aqui. Ao que a gente mais escuta aqui, Breno e Marco, vamos ser bem sinceros, eu não contrato o homem porque ele é mais caro. Qual que é o valor do mais caro? Às vezes é R$100 a mais. E o que você entrega? Quanto que você está cobrando pelo BPO? Então, isso tudo são questionamentos que, se você ainda não se fez, deveria. Porque dependendo do que você entrega no seu BPO financeiro, seja só contas a pagar, ou só contas a receber, ou só uma leitura de relatórios, você precisa se ver muito claramente tudo que você entrega e não se boicotar, né? Não como é que se menosprezar em relação ao seu serviço, porque tudo que a gente faz, sendo pequeno ou não, um funcionário faria. Qual que é o mínimo que um funcionário recebe? CLT. Você cobra menos do que isso? Então, assim, é claro, tem questão de estratégia, a gente estaria entrando em vários outros pontos. Mas só para poder deixar aqui as perguntas reflexivas são: não existe jeito certo, existe uma maneira eficiente. Você deve se perguntar qual que é o seu momento, aonde você quer ir e como você gostaria de ser visto. E aqui eu deixo aberto ao chat, e quem quiser compartilhar, fica à vontade. E eu queria perguntar, qual que é a estrutura mínima ideal para que você possa ter BPO financeiro? Então, se quem estiver trabalhando agora puder escrever, eu agradeço muito a colaboração de vocês, mas eu começo aqui o bate-bola falando que o mínimo, talvez, seria um e-mail. Quanto que um provedor de e-mail hoje, Breno, para você ter uma conta com o seu nome em barra empresa? Tipo, eu acho que é interessante você se apresentar, né? Ter uma marca, ter um nome, se quer, mas um e-mail seria interessante. Seria o principal, talvez? Isso que eu ia falar, né? Porque eu falei que eu dei o exemplo que, assim, acho que eu acho que você consegue começar de forma parcialmente gratuita, porque eu acho que você deveria pagar um RP. E, claro, você consegue começar fazendo uma conta gratuita no Gmail.
Só que se eu sou um cliente, e aí é uma percepção minha, obviamente, e alguém me manda um e-mail com @gmail, na negociação, essa pessoa, do meu ponto de vista, perde credibilidade em relação aos demais. Então, se a minha percepção de valor na negociação com você é a mesma que na negociação com um concorrente, e aquele concorrente tudo mais constante, né, for igual, e só a questão do e-mail, ele tiver um e-mail profissional com um arroba e um domínio da empresa, ao invés de ter igual o teu um @gmail, obviamente isso afeta a minha percepção de valor. Então, eu naturalmente, tudo mais constante, fecharia com aquela pessoa, porque seria um diferencial do meu ponto de vista. Se eu considerasse que todo o resto é idêntico, porque afeta. Então, afeta na percepção de valor várias coisas. Uma delas é o quão profissional você aparenta ser para o teu cliente. E isso, não posso deixar de mencionar que vai além só do e-mail. Se você tem um logo, se você não tem, uma série de coisas podem afetar na percepção de valor. E o nosso caso como nos diferenciar? Porque, querendo ou não, quando a gente está oferecendo qualquer serviço, cabe a nós fazermos essa tentativa de diferenciação de valor para o cliente. Ele vai falar, não, mas eu conversei com você e mais 2, você é o mais caro. Ele precisa entender por que você é o mais caro. Não necessariamente ser o mais caro significa que ele não vai fechar com você. Ele vai fechar com você desde que a relação preço-valor pese para o teu lado. Então, se você tiver uma relação boa de preço e valor, melhor, né? Eu digo boa, eu quero dizer melhor que a dos concorrentes, ele vai fechar com você. Mas para isso cabe a você mostrar o valor, porque o preço é fácil de mostrar. Ele consegue comparar preço facilmente. Mas e o valor? Como é que ele vai comparar o valor que cada empresa gera? Eu acho que são esses pequenos detalhes. De novo, você consegue começar parcialmente gratuito? Consegue. Eu já repeti isso inúmeras vezes em outras situações. Não é porque você consegue fazer alguma coisa que você deveria fazer. Não é porque você consegue usar o Excel para fazer uma série de coisas que o OMIE, ou que você consegue fazer no OMIE, no Conta Azul e afins, que você deveria usar o Excel. E a mesma lógica se aplica aqui do meu ponto de vista. Não é porque dá para começar de forma gratuita que você deveria. Tá? Aí é que eu fico pensando num cenário, Breno. Chega para mim, lá de Goiânia, Marcos Sincerão, marcamos um café comigo com uma deliciosa pamonha e fala assim, olha, estou começando aqui a cuidar de algumas empresas, Guto. Pega aí meu e-mail, marcosincerão@gmail. Cara, eu fecharia com o Marco pelo histórico, por conhecer ele, por ele estar envolvido com outras empresas, e o e-mail seria o de menos, tá? O que a gente está falando aqui, no aspecto geral, é que se você está se lançando ao mercado para pessoas que você não conhece, não faz parte do seu círculo, você está tentando se vender, ter um e-mail talvez seja aí um ponto de mínima estrutura. Mas se você quer começar com a sua rede de relacionamento, mete o Gmail mesmo. Na primeira oportunidade, com o primeiro salário, quanto que custa? Local web hoje, para fazer as propagandas. O provedor dele, se eu não me engano, é R$80 por ano, para você ter ali uma caixinha de e-mail tranquila. Se eu não me engano, tá? Mas digamos que o mais caro aí seja, sei lá, R$300 por ano. Cara, para ter ali a sua caixa de e-mail, para ter toda a sua estrutura, a sua organização. Qual que seria o outro ponto? E aqui eu tô vendo que ninguém mandou mensagem. Vocês são pão duro até na mensagem, viu? Não querem nem mandar mensagem. Estou economizando digitar aí, olha só que maravilha. Qual que para vocês, quando vocês começaram, todo mundo que estiver aqui participando, deve deixar nos comentários, qual foi a estrutura mínima que vocês começaram e que vocês acharam importante? Eu coloquei e-mail aqui porque eu acho legal. Site é uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas a história do café se deu assim, depois que teve a criação, teve essa dinâmica, que foi no dia seguinte, praticamente dentro das primeiras 24 horas da ideia nascida do Café com BPO, eu adquiri
o domínio, acho que R$92 uma central de domínios que existe aí, acho que é BR Domínios. Eu fiz a logo através de um site americano que cria logos aí por IA em questões de minutos. Foi assim que eu criei a logo do café. Também dentro dessas 24 horas. Eu paguei R$240. E eu tinha minha empresa de BPO financeiro. O café inicialmente começou para ser esse bate-papo. Então, eu acho muito interessante ter um site, ter um e-mail, ter o domínio. Com que vocês começaram? Qual que é a outra estrutura que vocês acham importante na hora de começar? Talvez uma pesquisa no INPI também seja interessante? Começar pelo registro de marca? O que vocês poderiam me dizer? Eu comecei com domínio também, Guto. E, além do domínio, eu contratei a Microsoft, até por anos já de experiência trabalhando com a Microsoft. Mas eu digo Microsoft, mas principalmente Excel, ao longo do tempo, por muitos anos trabalhando com Excel. E já estava aprendendo sobre Power BI né, e as funcionalidades que o Power Query tem também por trás do Power BI e do Excel. O Power Automate. Então, assim, algumas eu já utilizava há muito tempo, apesar de conhecer o Word e o PowerPoint, eu nunca tinha utilizado muito. E o Drive também já conhecia. Então, eu optei por pegar um domínio. Aquele domínio, obviamente, eu não criei um site de largada, tá? Eu esperei um pouco para ter o site, para ser bem sincero. Eu queria, como eu nunca tinha trabalhado antes, fazendo, digamos assim, cuidando da tesouraria de alguém, eu optei por entender algumas dificuldades, algumas questões na prática de como fazer algumas coisas para aí partir para o desenvolvimento de um site. Então, eu comecei com o domínio, uma conta na Microsoft e um ERP. Foi assim que eu comecei. Foi desse jeito. E aí, com o tempo, eu fui... não, vou utilizar tal sistema. Aí eu comecei a fazer os testes de forma gratuita. Porque como a maioria dos sistemas, ela tem ou uma conta gratuita que você pode usar para sempre, ou você tem um período de teste. Ali que vai depender de 7, 14, 30 dias, vai depender, obviamente, do sistema. E aí eu fui fazendo testes, conforme eu ia sentindo algumas questões do dia a dia, e também por curiosidade de aprender novos sistemas, conhecer novas tecnologias. E aí eu fui entendendo pontos fortes e fracos de algumas, entre elas, como eu já mencionei aqui, o Pipefy, que a gente usa, o ClickUp. Aí tem o Notion também, tem o Airtable, tem CRMs como Pipedrive e outros. E aí a gente foi optando por, não, vamos utilizar essa para isso, aquela para aquilo, vamos integrá-las utilizando essa outra e assim por diante. Mas foi de forma gratuita, basicamente, os testes. Como eu já conhecia as que eu já conhecia, o domínio acho que precisava ter porque eu queria passar o profissionalismo de não utilizar um @gmail, né? Por isso que eu peguei a Microsoft e também para ter o Excel, que eu sabia que eu ia usar desde o início para fazer alguns controles. E aí depois eu fui de forma gratuita testando e ao longo do tempo eu falei, não, vale a pena pagar por essa que você vai começando a entender o valor. E de novo, o preço você tem na tela, normalmente, de um sistema. E muitas vezes, quando você vai contratar um serviço, você não tem ele na tela, mas você conversa, pede um orçamento, a pessoa te passa um orçamento e assim vai. Então, a grande vantagem de um sistema é que se ele tem uma versão gratuita, você pode ir entendendo o valor ao longo do tempo. Então, enquanto que um serviço, dependendo da forma de contratação, se é difícil da pessoa sair, ela vai se sentir mais relutante em entrar. Então, se você faz um contrato, por exemplo, com o teu cliente, que o mínimo é de 1 ano, e se ele quebrar esse contrato, ele tem que pagar por 1 ano, digamos assim, com certeza ele vai estar mais relutante em testar o teu serviço do que se você oferecer por 1 mês. Então, se você oferece por 1 mês, ao invés de 1 ano, é um jeito dele
de você mostrar o valor ao longo do tempo. E aí, claro, aquilo pode ser benéfico para você e benéfico para ele também. Em que sentido benéfico para ambos? Porque, se ele achar que o serviço que você oferece não é para ele, ele vai sair e vai falar, beleza, utilizei ali um mês, testei, vi que não era para mim, 2, 3 meses e saiu. Agora, se ele tivesse fechado naquele contrato por 1 ano, ele teria que pagar mais 9 meses. Então, aí provavelmente já ocorreria talvez algum atrito, mesmo ele tendo assinado aquele contrato. Ele ia tentar pedir uma devolução, alguma coisa do tipo. Eu acredito que o Microsoft, ela já está na gente mesmo antes da gente pensar em fazer empresa, né? Eu já tinha pacotes da Microsoft, pelo menos o 365 Family, que é uma coisa que a gente sempre usa, estando trabalhando ou não, Drive, nuvem, Sim. Word, Excel, é uma coisa que já está ali. Acho que o seu caso foi profissional mesmo, né? Você contratou toda aquela estrutura empresarial, não foi? Sim, exatamente. Eu fui no plano empresarial da Microsoft. Porque, como eu estou montando uma empresa, eu não achava que fazia sentido. E aí você começa a entender algumas coisas que a gestão de documentos fazendo SharePoint, ela é muito superior do que fazer dentro do próprio OneDrive. Então, para quem não sabe, o SharePoint, ele é um drive corporativo. Ele tem grandes vantagens em relação ao OneDrive, que é da própria Microsoft. Só para vocês entenderem também, o SharePoint, ele armazena o dado que você está vendo ali no SharePoint, ele também está no OneDrive, tá? Então, assim, o que armazena o dado de fato é o OneDrive. Por que usar o SharePoint? Porque no SharePoint você consegue visualizar um arquivo, é como se você criasse ali uma tabela do Excel, por exemplo, onde você tem na primeira coluna o arquivo em si. Então você vai ter ali o documento em Excel, ou em PowerPoint, ou em PDF, e você consegue utilizar colunas daquela mesma tabela para você te ajudar na organização. Então eu poderia ter ele chama de biblioteca de documentos. Então, você poderia ter uma biblioteca de documentos, onde a primeira coluna é o arquivo em si, e você poderia ter uma segunda coluna, onde é o nome do cliente. Então, você poderia armazenar tudo ali, de todos os seus clientes, por exemplo, e aí, numa segunda coluna, você vai ter de qual o cliente quer. Seria o equivalente a você ter uma pasta para cada cliente. Então, aí você consegue aplicar filtros, como se você estivesse dentro do Sheets ou do Excel. Você vai lá na segunda coluna e aplica um filtro só para um cliente específico. Além do filtro que você pode aplicar, você pode deixar esse filtro salvo também. Você pode deixar um filtro salvo com o nome de cada um dos seus clientes. Ao invés de você clicar lá e selecionar qual cliente você quer ver, você faz um outro clique que você já deixa salvo uma visualização. Então, conforme eu fui aprendendo a utilizar, aí eu fui fazendo essa transição do jeito que eu utilizava antes com pastas, porque Google Drive é com pastas, OneDrive é com pastas, a gente está acostumado a trabalhar nessa estrutura de pastas. E aí, com um tempo usando, eu falei, não, eu quero saber o básico da ferramenta para ver se eu estou utilizando ela da melhor maneira possível. Só que não dá para você aprender tudo de uma vez. E aí, com um tempo, eu fui vendo que eu não estava utilizando o SharePoint da melhor maneira possível. E aí eu fui começando a substituir e a utilizar da melhor maneira possível com clientes novos. Nesse ponto eu fui para um duro, Breno. Eu não contratei. Eu fiquei no OneDrive. Mas pode falar, Marco. Eu acho que tudo que remete a profissionalismo é aquilo que a gente tem que demonstrar para o cliente. Hoje eu tenho escritório, eu não tinha. Mas o ambiente que eu trabalhava era um escritório. Não tinha menino correndo, não tinha cachorro latindo, não tinha barulhos que... não que tenha algum problema você trabalhar em... Pós-pandemia não existe mais isso. Mas o ambiente... Por exemplo, eu estou te vendo aí agora, eu estou vendo uma impressora lá atrás, eu estou vendo uma parede, você está de blazer. Então, assim, tudo isso remete a um profissionalismo. Pode ser detalhes pequenos. Por exemplo, eu não atendo cliente com essa camiseta que eu estou. Ainda eu posso até de short, mas a roupa de cima, quando eu estou falando com o cliente,
A minha apresentação é outra. Outras coisas que eu não vou falar de software, porque o Breno já falou basicamente tinha que falar. Mas, por exemplo, eu preocupei com a logomarca da minha empresa, a minha identidade visual. Então, se você pegar a proposta 001 da Mais BPO e pegar a que eu mandei ontem, é a mesma, são todas iguais, todas padronizadas. Todas eu mando contrato, eu mando as normas, eu mando o meu contrato é padronizado, lógico, depende do trabalho. Então, assim, são detalhes que a pessoa, que o cliente, porque o cliente não quer contratar uma pessoa que está fazendo um bico dentro de casa. O cliente quer contratar uma empresa de BPO que vai mexer no financeiro dela e vai alinhar a decisão, as decisões, o futuro da empresa dela com um profissional. E esse profissional tem que mostrar aquilo que ele realmente está vendendo, porque eu não vendo só meu trabalho. Vender meu trabalho é minha obrigação. É tudo que envolve o meu trabalho tem que ser vendido. É minha apresentação, são as minhas ferramentas. Eu faço questão nos meus contratos de falar de lei de LGPD, o meu cliente saber que a informação que ele coloca na minha mão são informações seguras, informações que vão estar seguras, né, a forma que eu vou guardar as informações dele, o meu compromisso. Então, assim, são tantos detalhes que a gente tem que mostrar, mas, assim, resumidamente, é tudo aquilo que leva ao profissionalismo. Ao amadorismo, a gente não vai conseguir, não consegue, porque a pessoa está pagando para ter o melhor. E a gente sabe que no mercado tem muita gente grande, com grandes escritórios, e a gente tem que pensar que a gente tem que concorrer com eles. Então, assim, quando eu comecei, eu fazia, hoje menos por causa do modelo de trabalho que eu tenho, né? E já tem muitas indicações e etc. Mas, assim, a gente tem que mostrar isso para ele, para falar assim, a pessoa que vai contratar a gente, e principalmente aqui em Goiânia, que não é só online, pouquíssimos contatos meus, cara, para te falar a verdade, eu acho que eu não tenho contrato fechado online, para te falar bem, bem verdade, eu acho que eu não tenho nenhum. Todos exigem um presencial, sabe? É o padrão aqui de Goiânia, enquanto der para fazer isso, a gente vai fazer. Enquanto der para fazer, a gente vai fazer. Então, a gente tem que mostrar isso, a seriedade, eu estou com uma palavra aqui para falar, a austeridade da empresa da gente. E isso tem que ser vendido, isso faz parte do pacote. E a pessoa compra isso. E é mais ou menos o que o Breno falou lá atrás. Se você cobra 1.500 por um trabalho e eu cobro 1.800, esses R$300 tem que agregar valor para ele. O resultado que você vai entregar, o convencimento que você vai fazer, aliado ao que você está apresentando para ele. Marco, o fato de você estar em movimento, saindo de forma presencial, esse movimento é uma das coisas que poucas pessoas hoje querem dar valor, mas faz uma grande diferença, né? Tipo, você participando do Prosa, tá em contato com outras pessoas, se movimentando. Assim, eu acho que não tem como você... Porque tem muitas pessoas, Marco, que querem ficar em casa, trabalhando de casa, é claro, é confortável, é gostoso, é tranquilo, mas estar em movimento ajuda muito também, né? Eu, por exemplo, desculpa, só te cortar, só porque depois eu esqueço. Eu contratei uma pessoa que vai fazer o restinho do operacional que eu faço, e eu vou ser o cara da rua. Eu agora, na hora que acabar o café aqui, eu estou indo numa reunião de um cliente que indicou outro cliente, que vai ser candidato, e aí a Abrazel, quem não sabe aqui da área de restaurante, é a Associação Brasileira dos Restaurantes, e cada cidade tem uma. Então está fundando a Abrazel e o presidente do Sindibares vai estar lá. E eu vou estar junto. Pode ser que saia um cliente, pode ser que saia nenhum, pode ser que saia 10. Então, é esse trabalho, é esse movimento que eu estou atrás dele, fora os grupos de network. E é bom, né? Era isso que eu queria fomentar para o pessoal. Pessoal, ficar em casa é bom, mas se movimentar, estar à vista, fazer conexões, procurar pessoas, é algo extremamente necessário também nos dias de hoje. Mas é possível fazer as duas coisas. Eu, particularmente, também gosto, tá, Marco? Se eu pudesse, eu ficava na rua o dia inteiro, conhecendo pessoas, conversando, me apresentando, trazendo soluções, ideias. Não pude, eu estou aqui pegando no pé de vocês via isso não é realidade, mesmo. Por exemplo, São Paulo, lá com o Breno, né? Como é que você está de um lado da cidade, se marca a reunião do outro? Mas, assim, aqui funciona. E enquanto der para fazer, a gente tem que fazer, cara. Se você tiver a oportunidade de visitar um cliente, tem que ir lá e visitar, não tem jeito.
E é bom, não é ruim não. Visitar um amigo já é bom, imagina um cliente aí que pode gerar várias emoções. E assim, já que você entrou nessa questão de clientes, então, só para dar uma resumida aqui. Estruturas mínimas, e eu quero agradecer muito aqui a Ellen Cardoso e a Mayara que compartilharam no chat. A Ellen colocou que ela começou com site básico, Instagram, e-mail, logomarca e WhatsApp empresarial, né, para poder começar os atendimentos. E a Mayara perguntou como é que ela faz a pesquisa no INPI. Mayara, tem vídeos do Sebrae de 5, 10 minutos, te mostram como fazer essa pesquisa. O site também é bastante intuitivo, fazer uma pesquisa rápida ali, ele já te mostra como fazer. Você coloca o nome, a marca que você gostaria e você vai ter lá se ela tem pessoas já interessadas, que já entraram em processos e já estão registradas. Então não é algo tão complexo assim. Tá? Vale a pena ter a ajuda de um profissional? Com certeza, dependendo da complexidade. Uma marca, por exemplo, você tem dificuldade em qual categoria, se esse nome poderia ou não. Tipo, é muito comum a gente falar assim, terceiriza. É um nome comum, tem a ver com terceirização. Só que tem várias terceirizas lá já registradas no Instagram, em domínios. Será que tem problema colocar mais um? Será que se eu colocar um registro diferente vai dar problema? Aí, neste momento, eu recomendo consultar um especialista na área. Mas a pesquisa em si ela é muito simples para poder te ajudar a fazer esse filtro de qual nome escolher da empresa. Só que voltando aqui para o resumo, então, o mínimo de estrutura necessária é interessante para você saber como que as pessoas querem te ver e para onde você quer ir se posicionar. Mas também existem parcerias. No começo, quando eu estava com a Conta Azul me liberava um RP gratuito para quem era contador, para quem era BPO na época. Hoje não mais. É a partir de 5 licenças. O OMI hoje faz isso. Então, se você é BPO financeiro, não quer gastar de imediato numa plataforma para aprender, mas já tem seu CNPJ, faça uma parceria com alguns desses RPs que eles vão te dar o seu gratuito para que você cuide da sua estrutura e você possa dedicar um tempo ali de estudo e de conhecimento da ferramenta. Ah, Guto, eu vou pegar alguns clientes pequenos que não batem faturamento de 85 mil por ano. Você pode utilizar o OmniFit, ele é gratuito, ele vai te entregar bastante coisa, vai conseguir executar um serviço, você vai ter uma economia, né, porque todo o começo a gente acaba tendo que aceitar o cliente que vier, a complexidade que vier, porque você precisa provar o seu piloto, você precisa aprender essa dinâmica e você precisa do cliente. Então, talvez uma estrutura mínima aí seria basicamente, de acordo com o que a gente falou até agora, para você começar o BPO sendo pão duro, mas não tão ineficiente, trabalha com sua rede próxima de contatos, para ter clientes próximos que te conheçam, independente do e-mail. Então, tem um e-mail gratuito e pega a sua rede próxima. Veja a possibilidade da ideia da sua marca de maneira gratuita, de como você consegue ali se divulgar, sem perder a possibilidade de perder o nome mais para frente. E faça parcerias com ferramentas grandes, como o Omie, aprenda a usá-las e transfere esse custo para o cliente e ali você vai se desenvolvendo. Então, parcerias é uma coisa muito interessante. Acho que o Paulo, muito obrigado, viu, por ter colocado aqui o link do Sebrae falando sobre isso. Eu acredito que seja sobre registro de marca, é o que está aqui no link. A contadora Elida colocou aqui, vocês chamam melhor YouTube ou Instagram? O Paulos é aquele Paulos do Sebrae, que tem 400 anos que eu não vejo ele. Cadê ele, gente? Ele mesmo. Ele deve ter ficado rico. Não, é que ele tá com a barba grande, o cabelo bagunçado, ele tá almoçando agora, então ele não pode ligar a câmera de forma alguma, sabe? Então ele tá nessa situação, brincadeira. A Ellie daqui fez uma pergunta interessante. Ela quer divulgar o trabalho dela, ela perguntou: é melhor pelo YouTube ou Instagram para divulgação? Ellie, eu tenho meu ponto de vista e eu deixo aberto aqui para quem quiser compartilhar. Foi feita uma pesquisa que quem procura por serviços financeiros, 4% vão procurar no TikTok, 12% no Instagram, e o restante, 70 e poucos por cento, vão procurar no Google, através do SEO. Ou seja, por pesquisa mesmo. Eu entendo o meu problema e eu quero uma solução. Quando você joga no Google, as pessoas naturalmente elas vão querer te conhecer profundamente,
por ser um serviço delicado, de responsabilidade, de confiança. O Instagram, ele precisa estar lá? Precisa. Talvez seja o melhor lugar para advogar? Ao meu ver, não. Mas ele tem que existir, ele tem que estar bem estruturado. Só que no YouTube, ele vai ter possibilidade de te escutar, ver os seus pensamentos, suas colocações, a maneira com que você trabalha. E ele vincula muito bem com o SEO do Google, para quem está fazendo pesquisa. E, se eu não me engano, dos maiores ferramentas de pesquisa hoje, aí eu não saberia te dizer a porcentagem exata, mas o YouTube é uma grande ferramenta de pesquisa. Tem pessoas que nem vão mais no Google perguntar, já vão direto no YouTube para poder tentar solucionar algum problema. Então, se você investe no YouTube colocando assim, qual empresa de BPO contratar, e tem você explicando isso, eu acho que vai ter muito mais resultado, porque as pessoas que vão para o YouTube estão dispostas a dedicar um tempo maior do que no Instagram. No Instagram, a experiência minha, que não é nada, é de ficar rolando feed ali e tentar ver alguma coisa. Eu não consigo ver profundidade no Instagram, consigo ver cortes rápidos. Mas quando eu quero profundidade, eu vou para o YouTube. Então, eu acho que talvez seria o melhor YouTube. Mas aqui eu deixo aberto para quem mais quiser compartilhar esse respeito. O problema é que a gente sempre olha o Instagram dos outros, vê bonito, vê não sei quantos mil seguidores, e quer tentar fazer igual e pega como referência, mas é difícil, né? Cada um tem uma história, todo mundo é muito singular nesse ponto. A melhor mídia que existe é o cliente que o outro indica. É a mais barata e é a mais eficiente. Quando você é indicado por alguém, você já chega 50% com gol marcado. Ela não colocou essa opção, viu? Ela colocou só Instagram e Google. Mas eu concordo com você, Marco. Pode falar. É você, Marco? Isso. A questão do Instagram, essas postagens, mesmo que não são tão visualizadas, eu acho que ajuda muito no que o Marco falou agora. Quando a gente recebe alguma indicação e a gente deixa algum conteúdo, mesmo que pequeno lá, aquela pessoa que indicou, que já está interessada, já vê alguma coisa, já vê um pequeno portfólio, isso pode agregar, pode trazer mais interesse para essa pessoa ir atrás. Porque o Instagram ele é muito segmentado naquilo que você procura. Então, uma postagem só por postar, ela fica lá ao vento. Agora tem aqueles insights, tem aquela questão de usar as hashtags certas, porque existem pessoas que realmente fazem alguma pesquisa no Instagram. E como a gente sabe que todas as redes sociais, até com o Google, Facebook, são todas linkadas, às vezes a pessoa procura algo no Google, procura algo no Facebook, e aquele algoritmo ali já identifica que a pessoa está atrás disso, e se você utilizar a ferramenta de forma correta para vender, que é esse uso de hashtag, você pode ser indicado para essa pessoa, porque é um assunto que ela está procurando. O complicado do Instagram é porque agora que eu comecei a fazer um curso com Instagram, Google, para fazer essas postagens. E a gente sempre acha que é bem simples. Pô, eu vou postar aqui, é isso. E aí a gente não tem retorno nenhum, aí cai naquele mar de desespero. Poxa, eu nunca vou dar certo com isso. Mas é porque, na verdade, cada linhazinha ali de uma postagem do Instagram, ela diz alguma coisa. Então, aí o que me ensinaram, né, que no meu ramo financeiro, é muito difícil alguém me procurar pelo Instagram para um serviço financeiro. Mas se a pessoa procura no Google, o algoritmo pode ajudar a jogar algo meu, então o meu Instagram vai ser só um portfólio. Então ele falou, cara, mesmo que ninguém te siga, mesmo que ninguém te curta, mesmo que ninguém comente, faça, poste, mas poste com os insights certos. Porque quando alguém precisar, você pode ter certeza que se ela pesquisar, você vai aparecer para ela. Xará, deixa eu... posso falar? Porque estou dando Pode mandar. Xará, deixa eu te falar um negócio. E não tem um segmento... Diz que o segmento mais difícil para fazer isso é a contabilidade e a advocacia, né? Eu acho que o nosso está ali. Pare. Mas você sabe o que é uma coisa? E eu peco nisso, tá? Eu tô aprendendo, e isso que eu estou te falando, na verdade, eu só estou falando, eu não faço. Mas a verdade é que o Instagram nosso serve muito mais para a pessoa ir lá e validar aquilo que você vendeu para ele.
peraí, esse Marcos Alex aqui, ele falou isso, deixa eu ir lá ver. Então, você com um bom Instagram, você valida tudo aquilo que você está falando. É muito mais nesse sentido. Você abre a rede, você tem seu network, você tem suas conexões, e o seu Instagram vai validar tudo aquilo que você está falando. Exatamente. E o pior não é isso, Marcos e Marcos. Aqui vai dar uma dupla Marcos. sertaneja, Marco e Marcos. E os dois é de Goiânia. Os dois, tá vendo? Tem que marcar só o encontro. Você quer ver uma coisa que me assustou? Eu fui para um evento em São Paulo, ninguém perguntava meu WhatsApp, ninguém pedia meu cartão, todo mundo conversando, se conhecendo. A primeira coisa que eles falavam, qual que é o seu Instagram? Eu ficava incomodado, ainda fico até hoje, porque assim, meu Instagram não tem muita coisa, o pessoal, eles queriam pessoal, tinha lá o do café, mas o do café é mais como agenda, até então era, demonstrava mais agenda, e eu me senti bastante deslocado, porque as pessoas hoje, elas não pedem mais telefone, elas querem conversar pelo Instagram, querem... qual que é o seu contato? Porque ali ela já mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Deixa eu ver quem é você, deixa eu ver quem é sua família, deixa eu ver o que você fala, o que você pensa, como que você se posiciona nas redes. Deixa eu te validar. Deixa eu te validar primeiro. Se for interessante, vai estar aqui mesmo, eu vou estar seguindo. Só que a pessoa já segue 5, 10, 20 mil pessoas e eu ainda me sinto incomodado com essa situação. Mas é uma coisa que é obrigatória hoje. Tem que ter, bastante delicada, mas faz parte. Concordo plenamente com o que vocês falaram, tem que ter. Mas se eu fosse me dedicar hoje, seria ter um portfólio e uma validação das pessoas do Instagram, mas teria que ter todas as portas ali, como a Elida falou, tem que ter várias portas abertas, aí você tem que saber se posicionar muito bem. Onde um cliente estiver, você está ali se mostrando. O YouTube é um local pouco procurado para isso. Tá? E acho que vale a pena investir um pouco mais nisso também. Guto, deixa eu baixar o nível do Manda. café. Se não tiver polêmica, não sou eu, né? O café chama Pão Duro. Eu queria fazer uma pergunta para quem quiser responder. Alguém aqui vende a versão free do seu BPO? Porque a gente fala tanto em software free, a gente fala tanto em... que é o tema original lá do Pão Duro, né? Queria saber se alguém tem a versão free do BPO. Eu ofereceria, eu não teria problema em oferecer. Não é fazer servir fazer uma degustação, né? É se você tem uma versão free, igual você quer que a gente vê lá no café todinho, uma versão free de algum software. A versão free já eu já trabalho. Eu canso de falar assim, eu faço um mês a mais, uma degustação. Eu quero saber se tem. O café, na verdade, Marcos, você perguntou para os caras aqui que não... A conversa de quarta-feira é gratuito, por enquanto. Por enquanto. Mas, Marco... Gratuito está aqui, não deixa de ser um produto. Fala para o Sebastião fazer enquete lá no grupo. Não, você pode fazer. Aí você leva um selinho de café. Você tem total liberdade para fazer lá. A gente coloca um selinho. Mas, assim, o café hoje, ele é a versão free. Ok, mais de 1 ano e meio, a gente ia entregando toda quarta-feira, muitas segundas-feiras, vários encontros, materiais. É totalmente free. Realmente, Marco, concordo com você, não dá para continuar desse jeito. É bastante complicado, tem bastante dedicação, mas eu acredito que nenhum BPO faça a entrega do free como que é, não. É porque são pão duros mesmo. Aí eu te devolvo a pergunta. Aí é assim, aí eu tenho um BPO que é @gmail, eu tenho um Excel pirata, eu tenho o HomeFit, eu tenho um HomeFit, eu tenho uma agenda de não sei o que, uso o WhatsApp, beleza. Aí, 0, né? Não sei se é porque eu tinha locadora de carro, e eu, para alugar um carro para ganhar R$100 por dia, eu tinha que gastar 70 mil. Então, assim, esses dias para trás, foi até o Breno que falou, como é que você começa alguma coisa sem investimento? Tem que ser investimento intelectual, você tem que investir para começar um negócio. E eu estou falando isso bem provocativo, tá, Guto? É bem intencional isso aqui que eu estou falando. Agora, vamos mais além, vou aumentar, botar mais lenha na fogueira. Marco, deixa eu te perguntar uma coisa, tem muita gente no nosso grupo do café que fazem perguntas absurdas, né? A gente já teve aí o tema BPO preguiçoso, por conta dos nossos membros, que muitas das... Mas a palavra correta devia ser, para não ser tão...
Você prefere a versão do... Porque o preguiçoso, eu sou preguiçoso. Mas Sim. é a versão BPO folgado É, ou vagabundo. folgado. Eu tô sendo educado, eu tô É sendo o BPO educado. folgado ou o BPO vagabundo. Folgada. Vamos lá, a gente teve o bate-papo do BPO folgado, vagabundo, daí a gente está com pão duro. Por quê? O que acontece? Você está lá, você é um empresário. Primeiro que você já tem preguiça de perguntar. Você quer as coisas mastigadas. Além disso, você quer as coisas de graça. Não vou nem no HomeFit, tá? Porque o HomeFit é uma boa ferramenta. Não, eu falei Não. HomeFit é o que eu conheço. Não, mas tem Eu outro sei que o é nome. pior. É cheio de propaganda. Já viu aqueles joguinhos, aqueles aplicativos que tem propaganda para todo que é lado? Chama Makeup. Makeup. Alguma coisa assim. Ele é um RP gratuito. Só que é cheio de propaganda. Aí a pessoa quer fazer BPO. Primeiro, ela não pesquisa, é folgada. E ela quer fazer tudo isso de graça. Pode vir alguma coisa boa daí, a gente pode esperar um comprometimento. Aí eu vou colocar a lenha na fogueira em que sentido? Marco, se uma pessoa que vai fazer BPO financeiro procura essas ferramentas gratuitas, não só para começar, mas para tocar o negócio por ser pão duro, cara, o que me dirá o que ela fez na época que ela teve que estudar? Com o que ela se profissionalizou? Por exemplo, aqui, todos nós aqui, eu conheci o Breno, cara, eu vou me deparar com o Eliandro Prado a qualquer momento desse, porque eu fui fazer uma atualização no curso dele, eu conheci o Breno porque ele estava num grupo de uma aula, acho que era controladoria, né, Breno? Que a gente estava, pude conhecer o Breno por conta de um curso, pagamos para fazer esse curso. E a gente está eu acho que eu já falei isso antes, eu paguei o curso para o networking. Eu paguei o curso para fazer networking, o meu principal objetivo. Porque o conhecimento ali era o Wallenstein que ia dar principalmente, eu não lembro se o Eliandro dava um pedacinho, mas era o Wallenstein. Ele, assim, é um cara que tem muito conhecimento técnico, dá para ver. Só que eu tinha esse conhecimento que ele tinha, a minha percepção na época, e eu falei, vi a estrutura lá, né, o conteúdo programático do curso, acho que eles liberaram, se eu não me engano. Falei, não, é uma chance de sempre aprender ou refrescar um conhecimento visto sobre a ótica de outra pessoa, e ao mesmo tempo eu quero aproveitar para fazer networking. Então eu falei, vou fazer um networking e aproveito para refrescar o conhecimento, enfim, ver se eu consigo aprender alguma coisa nova, mas foi exatamente assim. Justo. Eu particularmente queria entender um pouco mais de controladoria, mas a minha intenção dos cursos era atualização, porque eu já estava na área. Então, a gente estava pagando para poder fazer, a gente acabou se encontrando, assim, por que essa pessoa está se atualizando? Com o que ela está estudando? Quais são os locais, quais são as atualizações, quais são as trocas? Por exemplo, hoje o café. Eu sou muito feliz no café porque eu não vejo em outro local um ponto de atualização, de modernidade, de conteúdo, de dinâmica, que não o café. Tipo, se eu tô fora do café, eu não sei o que está rolando no universo do BPO financeiro. Por quê? Porque todo mundo que vende e oferece BPO financeiro, eles vendem uma bolha em volta da solução deles. Aqui a gente fala de todas as ferramentas. A gente briga com o pessoal do Conta Azul no grupo porque tá lento, porque não tá funcionando. A gente chama o pessoal lá de dentro. Mas é isso que enriquece, irmão. Justo. Então, assim, aí deixa eu só fazer um parênteses, assim, que eu acho que tem que ficar muito claro. Quando a gente fala em folgado, quando a gente fala em pão duro, cara, não é crítica, mas não é maldizer ninguém. É para subir a nossa régua, cara. Porque senão daqui a um dia nós vamos estar fazendo BPO de 400, 500 reais por mês. Não, e eu não quero ficar nem não. Influencia. Se eu tiver que indicar alguém, por exemplo, apareceu uma oportunidade de uma empresa que, putz, não vai encaixar no perfil do café, a gente vai passar para alguém. Se eu mando no grupo, eu sei que aquela pessoa faz tipos de pergunta que eu acho que ela não deveria fazer no grupo, eu já não vou indicar essa pessoa, esse potencial cliente para ela. Porque ela já demonstrou com as perguntas que ela costuma fazer o tipo de profissional que ela é. Entendeu? Aquele profissional que é tudo mastigado, que não vai atrás de nada. Então, passa essa impressão, porque ela não dá um contexto de por que ela está perguntando, o que ela já tentou e não conseguiu. Ela simplesmente pergunta, do meu ponto de vista, na maioria das vezes, por preguiça de pesquisar, onde ela vai ter uma resposta muito melhor. Outro dia, eu esqueci de aplaudir
Eu não lembro agora quem respondeu, que a pessoa perguntou dos bancos, que acho que não tinha taxa, e alguém mandou a imagem, acho que foi no fim de semana, eu só não lembro quem respondeu. Mandou a imagem com, olha, eu dei um Google aqui, apareceu isso. E assim, foi muito mais rápido. Assim, além de tudo, a pessoa não foi tão inteligente, do meu ponto de vista, porque no Google, teve uma pessoa que começou a procurar depois dela, porque ela fez a pergunta no grupo antes, a outra pessoa entrou no Google, fez a pergunta, teve uma resposta, mandou uma imagem. Se ela tivesse feito isso, aquilo... Então, para mim, demonstra um pouco da personalidade da pessoa, quando ela faz esse tipo de pergunta. E ela não deu um contexto. Gente, achei isso aqui no Google, mas fiquei em certa dúvida. Se ela não dá o contexto, você já consegue assumir, e talvez a gente erre, mas você assume que ela não procurou em lugar algum. Ela não dá um contexto. Então, já é um tipo de... Olha, se eu fosse contratar, se eu fosse indicar um cliente, eu já vou evitar aquela pessoa. E aí faz toda a diferença, sabe, Breno? Se você tem... Assim não, aqui tem profissionais que trabalham com BI, tem profissionais que trabalham com os melhores RPs que o mercado disponibiliza, com todos os defeitos que cada um tem, e aí você vai comparar e vai precificar com quem está procurando free. A gente usa free porque é free, mas é assim, é o que falta alguma coisa, senão ele não era free, né? Então, assim, a gente vai ter que precificar. Ainda bem que parece que aqui em Goiânia não tem ninguém do café, só tem um amigo meu lá, mas ele é contador e a gente é até parceiro. Então, O assim... Marcos é do café, ele está aí em Goiânia. Ah, você é de Goiânia? De Goiânia. Ah, eu entendi que ele não era... Então a gente tem que conversar, irmão. Ele vai te pagar um transporte, né, Marcos? Temos mesmo. Você trabalha com transporte. Beleza, aí, ó, que coisa boa. Se ele quiser ir para o Acre, o transporte é garantido. Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu trabalho eu tenho 2 escritórios parceiros de contabilidade. E os 2 têm cabeça muito boa, são empresários cedidos, eles falam o seguinte, cara, se pegar os contadores bons de Goiânia, estou falando Goiânia, se pegar os bons contadores de Goiânia e se unir, cara, nenhum precisa tomar cliente do outro. Porque tem uma pancada de gente aí que não sabe trabalhar, igual nós aqui, Marcos. Vamos unir força e vamos crescer junto. Cara, é isso. É disso que eu estou falando. É subir a régua. Por isso é que eu sou enjoado com pão duragem, com free, com... Me manda o modelo de fluxo de caixa para apresentar para meu cliente. Eu fico puto com isso. Não pode xingar, esqueço. Não, pode ficar à vontade. O bom do café que tem. Aqui é livre. Aqui é livre. E assim, só para poder tranquilizar algumas pessoas, a quem chegou aqui no final. Eu comecei o café e batendo muita cabeça, e sendo pão duro e errando bastante, assim como todo mundo aqui, em qualquer coisa que vai começar a fazer. Então fique bem tranquilo nesse momento, se você estiver começando. Não se assuste com o que a gente tem falado aqui, mas é porque a gente já tem um tempo de casa e a gente fica preocupado com a geração que está vindo. Mas você tem que ver qual que é o seu momento. E se seu momento agora é de maturar, é de aprender, é de entender, não tem erro nenhum você ir pelos gratuitos. Só não oferece como serviço. Aprenda, procura cursos, formações. A gente vai tentar ver depois se a gente faz um café só sobre o que estudar, como estudar, para onde ir, tipo, o que é interessante, qual que deveria ser a mentalidade de um BPO financeiro na questão técnica em si, né, de conhecimento, porque a gente não faz só pagar contas e nós não fazemos só cobrança e recebimentos e leitura de relatório. E muito por trás aí de todo esse conhecimento, né, de toda essa entrega. Então não fique com medo. Eu comecei falando, qual que é o seu momento? Aonde você quer ir, como você se vê. Se você está nesse momento, não tem problema ser pão duro. Você só não pode continuar sendo pão duro. É claro que quando está no começo, a gente não tem dinheiro para nada. A gente precisa de cliente, não tem como pagar RP. A gente vai tentar criar aqui algumas trilhas para que você possa sair desse absoluto zero, mas é necessário você ter uma visão de pelo menos aonde você quer ir. Porque com isso dá para fazer um baita estrago. E uma exigência que você tem que ter nessa pergunta, aonde você quer ir, é não ser preguiçoso e não ser pão duro. Né? Acho que esse é o principal. É isso. Fomos calmos hoje até, né?
Fomos. Então fomos tranquilo hoje, passou rápido, eu agradeço demais. Uma lembrança aos pães duros, né? Que a ideia é, assim, por tempo, por uma série de coisas, então o grupo vai se tornar pago em algum momento, tá? Então, aquelas pessoas que pagaram lá atrás não vão pagar, não precisa pagar até pelo menos o fim do ano. As pessoas que pagaram no ano passado, quando a gente tentou migrar, né, do grupo do café, do WhatsApp para uma plataforma, agora a tentativa será diferente. A tentativa será manter o grupo do café no WhatsApp, mas fazer com que ele seja pago, ok? Concordo. Justamente para tentar fazer o filtro, né? tirar algumas pessoas que, do nosso ponto de vista, não agregam tanto, né? São, como é que você costuma dizer, Goto, das pessoas ali, a diferença entre os tipos de pessoa que tem? São 5 agora, a gente criou uma nova metodologia. No Café com BPO, nós temos 3 Is e 2 Ps. Começando pelos 3 Is do network: interesseiros, interessados e interessantes. E agora temos os preguiçosos e os pão duros. A gente está querendo fazer um filtro, e por isso que, para atender a súplica do Marco André de subir a régua, nós teremos aí o nosso clube, o Clube do Café. E como um bom clube, como um bom ambiente de crescimento, e eu repito, eu faço um desafio aqui para vocês. Qual outro local vocês conseguem estar atualizados e ter uma liberdade tamanha para falar de qualquer ferramenta, de qualquer oferecimento do mercado, se não aqui no café? Por quê? Porque todos oferecem a própria ferramenta e a própria bolha. É difícil falar de concorrentes lá dentro. Então, o café, pelo menos a gente luta aqui para ser esse ambiente livre, e é por esse motivo que a gente percebeu, olha, entregamos tudo que podíamos dar. Foi 1 ano e meio aí oferecendo tempo, dedicação, investimento, conhecimento, experiência, correndo atrás de várias possibilidades. Só que a gente precisa, né, tratar com carinho. Passar para o próximo nível. Passar para o próximo nível, a próxima fase. Acho que a primeira fase a gente já passou, já entendeu, viu como funciona. A próxima fase agora não é nem tanto número, mas é ter qualidade, proximidade, né? E crescendo de fato. A gente está aqui não é para brincar. A gente está parando às 2 horas da tarde para conversar, para fazer esse bate-papo aqui, justamente para entender o que está acontecendo, como que a gente pode crescer, o que meu colega de profissão ali pode estar me auxiliando, como que eu consigo tirar uma dúvida. E assim, cara, o nível é muito alto, o nível do café é muito alto, cara. Que lugar que você imagina, vamos falar no universo BPO, qual outro lugar que você conversa com o CEO, CMO, um dos dirigentes do Conta Azul, da OMI, que está aqui, ó, do BI, da gestão de cartão, não sei da NIP se tem, ou outros softwares que tem, inteligência artificial, advogado especialista em BPO, marketing especializado, cara, tem tudo aqui, estão todos aqui. Então, assim, o nível é muito alto, cara. É só que a gente está usando ele de forma errada. A minha crítica é, eu tô, como é que é a passagem da Bíblia? Eu tô dando pérolas aos porcos, desculpa. Eu tenho um nível, a gente poderia, e quem já passou por aqui, o próprio Wallenstein está aqui, aquele menino da Hebron, software fantástico, não sei se ele está aqui. Então, assim, tem profissionais de altíssimo gabarito, e nós estamos aqui fazendo um café para falar do povo que está baixando o nível do café. Marco, eu quero ser como amigo, viu? Mas é verdade, é isso mesmo. Estou rindo para não chorar, mas é necessário, sim. Tem muita gente boa e a gente tem que honrar essas pessoas aí com o mínimo, né? Mas é a questão de maturidade, você vê. A gente erra. A gente está aqui tentando, descobrindo como é que funcionam as coisas. Nós somos bons BPOs, mas montar um clube não é tão simples e tão fácil, também não é do dia para a noite. E é o processo natural, acho que de todo empresário, a gente passar por esses caminhos aí de maturação, de conhecimento. E esperamos que com esse clube a gente consiga aí melhorar ali os níveis das conversas, trazer mais complexidade e trazer solução para muitas pessoas que estão querendo entrar nesse universo.
Mas muito obrigado. Só eu que falo, né? Eu e o Breno, putz. É bom. Eu pagaria para te escutar tranquilamente, cara. Tranquilamente. Né? Ó, o Edivaldo colocou aqui que eu fiz uma pergunta provocativa. Qual seria a sua mensagem para os ponduros de plantão? Edivaldo colocou que pense sempre que o gasto é um investimento e que lhe trará um bom retorno. Saiba o que quer. Saber o que quer é bastante interessante. Esse bate-papo sobre estudo. Perfeito. Acho que as mensagens aqui eu estou tentando ler. O Marcelo falou que é um tapa na cara. Para mim também foi, tá, Marcelo? Principalmente escutando o Marco, isso é excelente. Só aqui no Café para ter isso. Então eu finalizo da seguinte forma. Se alguém mais quiser se manifestar, fique à vontade. Mas eu deixo aqui a mensagem para o final, é que não existe um jeito certo. Existe sim uma maneira eficiente de você fazer BPO financeiro. É importante que você saiba qual que é o seu momento, para não se frustrar ao escutar uma conversa como essa. Tente, pelo menos, mapear onde você deseja ir para facilitar, que recursos que você vai utilizar para chegar até onde você quer ir, né? E, principalmente, reflita como que você gostaria de ser visto. O Breno trouxe aquelas reflexões iniciais que, poxa, dentro do grupo, dependendo das perguntas, da colocação, da maneira com que as pessoas conversam, a gente consegue ver ali, talvez, qual que é o tipo de profissional. É certo julgar? Não é. Mas a gente percebe uma coisa muito clara. Eu já passei por aquele momento, eu sei que momento que ele está. A gente só precisa ter claro na nossa cabeça se aquela pessoa ela tem disposição e está preparada para dar o próximo passo. Porque ficar no mesmo local, você com certeza não vai para lugar nenhum. E é o próximo passo que a gente está querendo dar aqui. Todo mundo está aprendendo junto, tá? Isso aqui é uma baita escola para todo mundo. Pode falar, Marcos. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque assim, eu utilizo pouco o grupo, tá? Assim, eu vejo muita, eu tô sempre olhando ali, é uma coisa de mim, eu não sei se outra pessoa passa por isso, nessa questão dessas perguntas. Às vezes eu leio umas perguntas lá que eu não respondo, porque eu fico pensando o seguinte, eu falo, cara, isso é muito idiota. Será que eu sou eu sou tão inteligente assim que isso para mim é tão idiota que eu não sei como eu vou responder essa pessoa, eu não sei como que eu vou agradar, eu não sei como que eu vou suprir a expectativa dessa pessoa com a resposta. Então, assim, eu acho que eu mesmo coloquei no grupo 2 vezes só sobre o Conta Azul, mas não era perguntando nenhuma funcionalidade. Era só para saber se para eles também aquela questão da integração com o Bradesco, se tinha algum problema e se tinha voltado. Porque às vezes pode ser um problema aqui, o pessoal do suporte estava um pouco lento, eu falei, pô, vou apertar ali no grupo, se tiver mais alguém com o mesmo problema, eles respondem rápido. Mas muitas das vezes tem algumas perguntas lá que eu simplesmente falo, cara, não vou responder. Não vou deixar outra pessoa, porque eu não sei se eu sou tão inteligente ou se eu sou tão burro. Eu não sei como que eu vou suprir a expectativa dessa pessoa. Mas, assim, eu até vejo até outro ponto. Semana passada a gente conversando, a conversa foi muito boa. E aí eu comecei a pensar muito quando eu comecei, né? Eu acredito que tem muitas pessoas, igual o Breno falou, da forma da pergunta, né? Eu acredito que algumas pessoas estão tão acostumados a ver aquele tipo de pergunta lá, todos os dias, que quando é a vez dela, ela fala, cara, não vou pesquisar isso, não. Vou mandar ali no grupo, que vai vir uma pessoa que já passou por isso tudo e vai me responder, e é só. Não tem mais o porquê. E hoje, como o Breno falou, que tem tem tipo de pergunta que não dá. Então, assim, com essa ideia agora de fazer o clube do café, eu vou achar de muita valia. Porque, por questões assim, é, quando a gente aumenta, esse grupo hoje gratuito, eu acredito que ele é um funil, né? Já funilou. Hoje a gente já sabe, por exemplo, eu tenho certeza que isso pode acontecer, que se eu tiver uma dúvida que eu não conseguir sanar, eu vou tentar um contato direto com o Marco. Marco, acontecendo isso aqui, você pode me ajudar?
Ou então, quando eu quiser fazer uma pergunta no grupo, eu vou direcionar a pergunta, eu não vou mais soltar uma pergunta em aberto. E eu acho que foi para isso que serviu. E esse momento agora fazer essa mesclagem, né? Quem quiser agora nos acompanhar, tem o Clube do Café, eu acho que vai ser muito oportuno, vai ser algo de grande valia. Por quê? Porque eu, particularmente, vou conseguir dar mais atenção. E aí sim eu vou elevar o meu nível, porque hoje eu utilizo o café para mim estar com vocês. Eu tenho um tempinho, eu venho aqui, estou nesse bate-papo. Mas durante o dia, assim, durante a semana, para mim é só mais um grupo que eu tenho aqui e eu fico olhando Bom Dias. Show. E outra, Marcos, às vezes o óbvio precisa ser dito. Realmente a gente se questiona Às também. vezes não. Sempre. Só que tem coisas das perguntas que eu sou meio que nem você, Marcos. Eu não respondo hoje, porque se eu responder, tem mais chances de alguém vir amanhã e fazer uma pergunta do mesmo tipo. Enquanto alguém estiver respondendo, vai ter gente perguntando. Entendeu? Eu acho que o grupo, ele agrega na questão do debate. Olha, igual eu dei esse exemplo semana passada, eu não acho... eu nunca vou apresentar para o cliente eu vou chamar algo de DRE sendo regime de caixa. Eu não vou fazer isso. E aí, se tem alguém com uma posição contrária, a gente começa a debater no grupo, porque eu acho que agrega tanto para quem está debatendo, quanto para quem está lendo o debate. E aquela pessoa vai formar a sua própria opinião, do tipo, eu nunca tinha pensado por esse lado, olha que ótica legal, ou putz, isso aqui não faz sentido para mim. E aí a pessoa também pode colocar o ponto de vista dela, então quanto mais gente tem agregando num debate, eu acho super válido isso. Agora, qual banco tem a melhor taxa? Gente, entra nos bancos e vê. Assim, não tem como... Eu não conheço todos os bancos, eu não uso todos os bancos, ninguém aqui usa todos os bancos. É difícil responder um negócio desse, sabe? É mais fácil você entrar, abrir 10 abas do navegador, Itaú, Santander, Inter, C6, Linker, Cora, e compara. E mesmo assim vai ser difícil. Então, assim, você quer que eu perca o meu tempo fazendo isso e você não quer gastar o teu tempo fazendo isso? Sabe? É aquilo. Se alguém está te respondendo, essa pessoa teve que obter o conhecimento para te responder. Então, assim, se ela obteve aquele conhecimento, ela dedicou, no mínimo, tempo e energia. O mínimo que ela teve que fazer foi isso, para poder te responder. Cara, tem certas etapas que você não pode pular. Você tem que trabalhar, gente. Não tem jeito. Trabalhar é tempo e energia dedicado. Exatamente. Eu me senti tão aliviado ouvindo o Marcos falar. Putz. Cara. Eu, particularmente, por isso que eu gosto de contratar o Sebastião. O Sebastião, ele faz um serviço difícil ali, às vezes. Ele tá virando um fanfarrão, né? Tá cheio de piadinha. Imagina, Marco, imagina se ele soubesse o que é BPO financeiro. Quantas perguntas ele não apagaria? Ele só não sabe. Mas ele está quase aprendendo. Devagarzinho ele aprende o que é BPO. Mas esse dia fizeram a pergunta lá, ele não aguenta, ele riu. Gente, mas eu ri tanto. É porque ele é tão sério que a hora que ele fala, porque ele é horrível para fazer piada, né? E aí ele deu uma risada lá, tinha uma meia sarcástica, cara, mas eu choro. Eu até te mandei mensagem, você lembra? Foi. Cara, o Sebastião é um senhor que ele não sabe o que é referência. Ele não consegue entender piada. Eu morro de rir com ele. Não tem filtro. Não, ele não sabe. Você pode fazer a piada que for, ele fica boiando. Você faz uma referência, ele não consegue fazer as conexões, sabe? Tic-tac nessa área não funciona para ele. Eu morro de rir. Aí quando ele tenta fazer piada é muito engraçado, porque muitas das vezes não tem nem sentido, é ácido que só. Mas é legal. Perfeito. Então, meus caros cafezistas de hoje, finalizamos por aqui. Quero agradecer muito, tá, a presença de todos que participaram. O tempo nosso aqui é o mesmo e é um tempo valioso. Então, passar com vocês essa tarde, esse café, foi excelente. Espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço muito as contribuições, com certeza não dá para sair daqui do mesmo jeito. Muito obrigado, Marcos, os dois no plural, pelas colocações, e vamos caminhando, né? Graças a vocês que o café está nessa caminhada, nesse propósito, nesse crescimento. Marcão, vamos tomar um café.
Beleza? Me chama lá no particular. Vou chamar assim, vamos marcar esse cafezinho. Beleza, irmão. Tamo junto. Falou, gente. Deus, Vou te pessoal. ver, Paulo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.